de Deus esteja sobre vocês, e muito obrigado por mandar suas mensagens, cartinhas, né? Eu estava aqui no ar e o pessoal mandando perguntas, sugestionando pregações. Então, muito obrigado. Eu louvo a Deus por vocês, tá bom? Eles me falaram bastante sobre filhos aqui. Pastor, o senhor fala sobre filhos, tal. Bem, eu quero dizer para vocês o seguinte, preste atenção. O que está por trás dessa queda da Previdência, o que está por trás dessa imigração de outras religiões para a nossa sociedade, a verdade é o seguinte: os cristãos não reproduziram. Vou repetir, os cristãos não reproduziram. O controle da natalidade cristã exagerou. E tem países como Portugal, que é um país cristão. Portugal acabou-se, não tem filhos não. Tem que trazer gente de fora. A Alemanha não tem ninguém para fazer nada, né? Você já parou para pensar numa sociedade sem filhos? Uma sociedade sem criança? Então estamos vivendo essa realidade. O que os governos não querem dizer é isso. O que está derrubando a Previdência no Brasil não é uma viuvinha que fica recebendo dinheiro do seu viúvo, não. O que está recebendo, o que está acabando com a Previdência do Brasil é que está nascendo pouca gente, está morrendo muita gente, e não vai ter gente para substituir, não. É o que estão escondendo de vocês. Por que isso? Por que a nossa igreja cristã não se manifesta? A igreja, ouvi uma igreja batista mostrando o crescimento de uma religião que em 20 anos dominará todos os países cristãos, né? Essa é uma grande igreja aqui no Brasil, mas ninguém falou nada. A solução é os cristãos reproduzir. Mas eu vou dizer uma coisa para você: a questão de ter filhos é quase um palavrão no nosso meio cristão. E o máximo que toleram é 2 filhos. Se alguém aparece com 4, com 5 filhos, o próprio povo da igreja, tanto evangélica como católica, principalmente evangélica, ignoram. Você está doido, rapaz? Ter 3 filhos no tempo desse? Então, com essa falta de procriação, a sociedade cristã está comprometida. Eu gostaria muito, mas eu consegui alertar algumas pessoas, já consegui meu objetivo. A questão não estão falando nisso. A Previdência na Grécia caiu, a Grécia está em crise, porque a Grécia não tem filhos, não tem gente. Não. Então a Previdência foi para as cucuias, porque para se continuar uma sociedade tem que ter filhos, mas a ordem crescer e multiplicar no meio cristão desapareceu. Pastores não pregam sobre isso, padres também não pregam. Ao contrário, de todas as pesquisas que eu fiz sobre isso, eu encontrei um pastor que pregou sobre filhos. Um só. Encontrei outro mandando abortar. Aborta porque Judas não sei o que lá, e usando a Bíblia. Eu sou a favor do aborto, minha mãe fez 16 abortos, era para abortar mesmo, tem que abortar, e mete ferro e tira e mata. Então, para onde vai uma sociedade estéril? Israel tinha muita força, porque era um povo que procriava. Quando Israel foi para a terra de Gósen, no Egito, Israel procriou como coelho. Mas o que acontece com a sociedade que não tem filhos? Ela desaparece. Uma cidade sem filhos, não vai ter gente, não vai ter borracheiro para consertar seu pneu, não vai ter o eletricista para consertar sua casa, não vai ter o pedreiro para fazer sua casa. Como seria bom se a gente vivesse sozinho no planeta Terra, né? Mas não vive não. O que acontece? Outras religiões e outros povos percebem essa deficiência no meio cristão e diz: vamos dominá-lo, vamos ter filhos e vamos tomar a riqueza deles toda. E pronto. Então não adianta a igreja cristã se assustar com domínio tal, com o crescimento da religião tal, porque a maioria desses caras que se assustam são estéreis. Eles não querem ter filhos,
né? E para isso se coloca muitas desculpas, como a mulher diz: eu não quero que meus peitos caia, por isso que eu não vou ter, porque eu estou com silicone, não pode tirar o silicone para ter outro, né? É um filho, tá bom. Se toda a sociedade cristã, Brasil e outros países, resolver ter só um filho, lascou. L.A. Lascou mesmo, acabou. Mas por que os pastorzão não falam isso? Só fala: não, o domínio fulano está chegando no Brasil, os líderes cicranos estão chegando no Brasil, vão dominar. Vão, por que vão? Porque o cristão não tem filho, então lascou mesmo. Não vai ter gente, não tem gente. Hoje é quase uma maldição você desejar que alguém tenha filho, né? Alguém tenha filho. Então, na minha ansiedade, brincadeira, eu já cheguei a dizer para casal: Deus te abençoe, te dê 2, 3, 4 filhos. Ave Maria, pastor, sangue de Cristo, está repreendido. Não, eu quero ter só um, pastor, eu não estou nem querendo ter, eu vou ter porque é o jeito, né? Tem que ter mesmo. Aí eu fiquei só olhando. A gente não pode se meter na vida de ninguém, mas a religião, a católica, cadê os padres? Hoje o nosso evangelho cristão é somente os pastores dizendo: cuide bem da sua esposa. Parece uns homens afeminados, assim, seja delicado. Mulher não gosta de homem delicado, homem tem que ser homem, rapaz. Não esqueça o aniversário do cachorro, não esqueça o aniversário do gato, porque o homem é difícil guardar guardar data, né? Aí não, você tem que preparar, esquentar o fogão, não sei o que lá. É só o casalzinho ali, papai e mamãe. Sim. E filhos? Ninguém fala em filhos? Ter filhos. Eu sei que talvez a nossa sociedade mereça isso mesmo, ser dominada. Mas como sacerdote, eu quero lançar esse alerta, que o problema da Previdência do Brasil não é fulano, não é ciclano, é porque não está tendo gente. Pastor, vai estar nascendo menino com força. Aonde? Me mostra. Eu quero que você veja ao seu redor e veja que se tem alguém que tem mais de 3 filhos, quantas pessoas são. Faça a sua pesquisa. Segundo a pesquisa da igreja, que eu não vou dizer o nome, é uma igreja muito forte, né? No Brasil, a média, nós somos muito abaixo de 2 filhos, 1,7. Portugal, 1,2. Então, só reproduz depois de 3, porque o pai e a mãe representado, depois mais um. Mas o que a sociedade está tendo? Está tendo só um filho, né? Ou seja, aquela que resolve ter 2, tem 3, 4 mulheres que só teve um e outros que não tiveram. A grande verdade é o que estão escondendo de vocês. Eu não sei porque esse pessoal que fala Illuminati, Illuminati, não fala isso. Eu fico incrível como se fala de tudo. Domínio, fulano, Ave Maria, eles vão dominar nós e mata, tal. Não precisa nem matar, porque não tem gente. Não está reproduzindo, não tem reprodução. E falar um assunto desse é chato pra dedéu, porque os caras não gostam. Pastor, ter filho num dia desse, Jesus está bem pertinho de voltar. Sim, mas se Jesus demorar 50 anos, a sociedade já era. Você já parou para pensar nos benefícios do cristianismo? O cristianismo tem abençoado o planeta Terra. O cristianismo é uma religião muito boa, com todos os defeitos que nós temos, né? E nós pensávamos que a besta era o Papa. Nós pensávamos. Hoje nós sabemos que não é. Mas a grande culpa é nossa, cristão, é católica, é evangélica. Nós, além de não gostarmos da nossa própria religião e não levarmos o nosso filho para a missa e nem para a igreja, não estamos tendo filhos. A mulher cristã, principalmente, quanto mais penteca, mais estéril é. Não, pastor, é um filho e tá, o outro foi para o acidente, mas ainda não reproduziu. Então toda a sociedade está fazendo isso. Por isso que a previdência está caindo, o mercado como europeu está se perturbando, porque não tem gente. Eu vou citar para vocês porque eu tenho contato com pessoas do mundo inteiro. Eu converso com muita gente da Alemanha. A Alemanha está lascada. A Alemanha tem que trazer islâmico de tudo que é canto, porque não tem gente. Portugal,
Não tem, quem tem filho lá em Portugal é a coisa mais chata do mundo, porque não tem outras crianças para brincar e os colégios estão fechando, creche está fechando, está abrindo asilo, né? Na Alemanha tem castelo abandonado, o cara podre rico, mas não tinha filhos, morreu, então ficou para o governo. Suécia, Suíça estão batendo recorde de esterilidade. A Noruega nem se fala, né? Então, se as mulheres cristãs e os homens resolveram isso, somos livres, né, para resolver. Agora, depois não reclame não. Isso tudo é mentira que estou falando. A previdência, não sei o que lá, é porque está faltando o progresso, está faltando gente, está faltando avançar, né, crescer. E só cresce tendo família. As famílias no Brasil se reduziu a um filho e raramente dois, quando era para ter 3 no mínimo. Controlamos demais, né? Controlamos demais. E isso compromete, segundo a Igreja Batista, que eu li o estudo dela, compromete o cristianismo, além dos cristãos que deixam de ser cristãos. Temos aí uma esterilidade enorme e práticas sexuais esterilizantes, ou seja, homens que não querem ser pai, mulheres que não querem ser mãe, né? Então isso também ajuda a muito a sociedade cristã a se tornar estéril. Sabemos que existe um interesse em Deus, que a humanidade cresça. Assim que Adão e Eva pecaram, Deus disse para Adão e para Eva: crescei e multiplicai. Deus podia ter dito: Adão, vocês pecaram, fica quietinho aí, só você e Evinha fazendo amor, tal. Não esquece do aniversário de Eva, não esquece do aniversário de Adão, aí, seja delicado, tal. Pronto, agora filho não, ao contrário. Deus chegou para Adão e Eva em pecado e disse: crescei e multiplicai. Existe um interesse de Deus que haja o crescimento. Agora existe uma manipulação espiritual, esterilizantes, que querem que apenas um grupo cresça e o outro não cresça. E esse grupo que está crescendo, em média 8 filhos por mulher, ele tem o domínio mesmo. Talvez não tenha condições de nós retermos o crescimento deles, porque nós não estamos crescendo. A igreja se preocupou tanto em evangelizar, vamos evangelizar, esqueceu de fazer filho, né? Não, pastor, é porque também no meio cristão houve uma associação de filhos a problema. Filhos é problema, filhos é problemático, filhos é caro, eu tenho que enriquecer para ter filho, eu tenho que ter um carro, um apartamento, uma mansão, um iate e tal, e depois eu vou ter filhos. O que nós estamos vendo na rua, que ninguém está falando. Por que o pastor Jorge está falando? Não sei, que eu devia ficar na minha, mas mulheres com cachorro. Mulheres com cachorro e homem do outro lado com cachorro. Não tem filho, né? Passeando, cachorro na janela com a língua para lá de fora. No meio da rua, cachorros e mais cachorro. Alemães estão trocando filhos por cachorro. Eu gostaria muito de um dia, quem sabe, se eu não tivesse a chance de falar com o Papa, já que eu respeito o Papa, eu dizer: Papa, vamos mandar o povo reproduzir, já que a Igreja Católica é uma potência, né? A Igreja Evangélica não tem Papa, cada um faz o que quer, mas é esterilizante também. Dificilmente nós encontramos o evangélico com mais de 2 filhos, dificilmente. Quando se encontra, uma admiração tão grande que bota até olhado, né? Isso a nível de Brasil. Agora a nível de mundo acabou, né? Tem países aí que daqui a 20 anos todos os membros do país estarão velhos e sem filhos, né? Então esquecemos da ordem crescer e multiplicar. É uma ordem e também um prazer. Todo ser vivo, a sua sobrevivência depende da multiplicação. É por isso que os insetos conseguem sobreviver num mundo tão hostil, porque reproduzem muito. Assim as tartarugas. A tartaruga, quando os óvulos dela nascem, é ave comendo, é tubarão comendo, é peixe comendo, mas eles reproduzem tanto que ainda sobra e ainda sobrevive um bocado. Mas imagine se a tartaruga tivesse só um filho, só 2. Então a águia vinha, comia, o peixe comia, acabou.
Não existia mais tartaruga. Talvez esse assunto não seja tão importante para alguns, mas para mim é. E como sacerdote, pastor, eu digo para todos os membros que é da vontade de Deus que vocês tenham filhos. E ter filhos é bom. Ter filhos não vai deixar a mulher frouxa. Ter filhos não vai deixar a mulher feia. Ter filhos não vai deixar os peitos caídos. Se tiver de cair, meu amigo, já da adolescência já está caído. E outra coisa, ter filhos não deixa pobre. Ao contrário, quando o filho nasce, traz a sorte dele junto. E essa sorte positiva se soma ao pai. E uma das melhores maneiras de quebrar maldições também é tendo filhos. Por isso que os demônios, principalmente Beelzebul, não gosta de criança, porque tira a legalidade dele naquela vida. Quando tem um filho, então a legalidade é perdida ou é diminuída. Encontramos na Bíblia os espíritos esterilizando mulheres, né, como Ana, como Tamar, ou seja, tentando impedir que elas tivessem filhos, porque os filhos seriam a geração de Cristo. Então, se você olhar na Bíblia, vai encontrar que a mulher de Abraão ficou estéril por um certo tempo. Já era alguma coisa espiritual tentando impedir dela ter filhos. Depois teve outras e outras mulheres. Uma delas foi Tamar, que teve um marido e não teve filho. Teve outro, não teve filho. Teve o terceiro, ejaculava na terra para não dar filhas a ele. Deus matou. Né, tem que passar, Jesus Cristo tem que passar por aquela geração. É o que há, na minha opinião, uma manipulação. Quando eu vi uma ONG vindo do outro lado do planeta esterilizar paraibanas, pagando esterilidade para elas não reproduzirem, eu notei que existe uma manipulação de reprodução, um projeto a longo prazo de esterilizar uma população e deixar a outra crescer. Infelizmente esse projeto está dando certo. Infelizmente. Aonde todas as nações da Terra estão tendo esses problemas, menos a Índia, a China e os países islâmicos que estão produzindo com força mesmo. Então, ou a gente muda a nossa cultura, que filhos passaram a ser odiados e como a causa de todos os males do pai. Ou seja, o pai é pobre, sou pobre por causa do filho, não. É por causa do próprio estilo que você vem. E se você tiver de ser rico, você vai ser com muito filho ou com pouco. A sorte quem dá é Deus. Então eu digo para todos vocês cristãos, querem ser felizes, não existe coisa melhor do que ser pai e que ser mãe. E ser pai e ser mãe é algo maravilhoso, nobre, gostoso de você estar ali e ver que tem uma criatura que veio de você, você criando, depende de você, te ama do jeito que você ama ela, às vezes até mais. Então tenham filhos. Ah não, pastor, vamos evangelizar, um folhetinho aqui no bolso do fulano. Esqueceram de ter filhos. E agora? E agora, José? E agora, José? A festa acabou. Não. Existem verdadeiros projetos satânicos em cuja muitas vezes intervimos em algumas pessoas que o demônio não deixava engravidar. Outras nós não conseguimos influenciar. Teve até casos que toda vez que a mulher pensava em engravidar, a sua genitária tinha um problema. Era cândida, era gonorreia, inchava, criava caroços de pus, tudo fruto de macumba e de espíritos. Os espíritos não querem que as pessoas boas reproduzam. Os espíritos querem que muita gente reproduza, menos as pessoas boas, porque ele quer o caos. Uma nação sem filhos é uma nação em caos. Israel sobreviveu até hoje porque os judeus costumavam ter muitos filhos, muitos mesmo, né? Eu tenho uma bisavó judia e ela teve 22 filhos, né? E depois a outra avó mais 20. E nisso nós temos aí, né, uma multiplicação. Aí vai ter o pedreiro para fazer a parede, e vai ter o cozinheiro para cozinhar a comida. Agora, se não tiver,
Quem é que vai fazer? Robô? Né? Então, esse assunto é um assunto muito forte. Muito obrigado a vocês que falaram sobre isso, né? E estão dando sugestão, né? Que bom, né? No meu WhatsApp. Muito obrigado. Pastor, fala sobre isso, porque eu fico muito honrado quando me é sugerido uma opinião assim. Você pode tirar por você mesmo. Tem pessoas que, se você desejar ele 2 ou 3 filhos, ele manda você para aquele canto. E repreendido, o sangue de Jesus tem poder. O que fazer, né? Eu quero dizer para você que é da vontade de Deus que você seja pai, seja mãe, e que você tenha filhos. A Bíblia mesmo diz que uma das bênçãos de Deus é que tua mulher seja como árvore frutífera ao redor das tuas casas, os teus frutos, os filhos correndo, fazendo barulho, tal. E uma das nossas funções aqui na terra é reproduzir, né? E reproduzir mesmo. Não é um filho, tá bom, né? Pastor, a condição financeira, a condição, são muitas desculpas que se dão, né? Antigamente era bem pior, quase a gente não via comida, macarrão a gente só comia no domingo, e quem era rico era Coca-Cola, a gente só bebia no dia de festa, e quem era rico bebia no domingo, Coca-Cola. E macarrão era algo extremamente raro. Hoje, veja como é que tá. Era aquele panozinho, antigamente aquele panozinho que pegava o cocô do guri, lavava, estendia dentro de casa, a casa fedia a merda, né? E hoje é tudo na fraldazinha, lencinho cheiroso e tal. Não ficou difícil, tá fácil. E sabe por que a sociedade tende a piorar? É porque os homens bons, as mulheres boas, cristãos, temente a Deus, deixaram de ter filhos. E o restante, né, estão fazendo filho com força. Isso tem uma base genética nisso aí também, né? Tem uma base genética. E não pense que alguém ficou rico que não teve filho ou teve só um. Se você tiver de ficar rico, você tem com 10, com 20. Então, neste ponto, nós, cristãos, esquecemos. Então se tornou uma sociedade estéril e com dificuldade de reproduzir, muito moído para reproduzir. Não, depois que eu comprar meu apartamento, aí depois que eu comprar meu carro, aí depois, acabou. Fica velha e não tem mais. Será que os nossos principais projetos não incluem mais ter filhos? Ter cachorro sim, ter carro sim, ter apartamento sim, ter emprego sim, ter amor sim, ter viagem sim, não esquecer da data de aniversário sim. E filhos, onde é que fica filhos? Fica para lá. Agora todo mundo fazendo isso, então acontece o que aconteceu em Portugal, o que aconteceu na Grécia. São sociedades que correm grandes riscos de não existirem em brevidade de dias. Porque vem outro povo que reproduz muito e toma conta, e toma filho, e toma conta, essa terra é minha, não tem dono, vai morrer, não tem filho, é minha. E aí vai tomando toda a riqueza daquela nação. Essa situação hoje, today, agora, Portugal, né, já era. Se Portugal começasse a reproduzir hoje, não pegava mais. Aí tem Espanha, mais ou menos. Grécia quase não tem filhos. A Alemanha já viu que tem que chamar gente de fora, porque gente de dentro não tem mais, está morrendo mais alemão do que está nascendo. Eu vi a primeira ministra alemã e um dos seus secretários falando isso aí. Está morrendo mais alemão do que está nascendo. Então a gente tem que procurar fora gente para povoar nossas cidades, fazer as coisas, né? Que Deus tenha misericórdia do mundo. Alguém pode dizer, não, mas isso é plano de Deus, será? Será que é plano de Deus? Ou será que é plano do capeta? Esterilizar a sociedade, provocar crescimento em um povo e deixar outro morrer de velhice, sem filhos, sem nada. Então vamos falar mais sobre isso ainda esta semana no YouTube. E eu quero, em nome de Jesus, convidar você para assistir, dar o seu ok e abençoar o nosso canal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que eu quero dizer para você, para os padres, falem para suas paróquias terem filhos. Esse negócio de casal ter cachorro,
né? Não, eu não tenho filho. Meu filho é esse cachorro. Não é, o cachorro não é filho seu, é um cachorro, né? Então estão trocando filho por cachorro, por papagaio, por passarinho. E as meninas, as mulheres, como são portais de vida, as próprias mulheres estão cortando isso aí. Quando alguém sabe que fulano teve 2 filhos, se admira. 2 filhos! O que pode acontecer? O que nós cristãos podemos fazer? Filhos. Você é um engenheiro, é um cristão, é um servo de Deus, faça filho. E tente levar ele para Deus, para a obra de Deus. Mas esta é a verdade, na minha opinião, sobre a queda da Previdência, sobre as contas que tem que ser arrochadas, está gastando mais do que está arrecadando, porque não está havendo substituto à altura, não está havendo reprodução, é uma sociedade estéril. Mas em nome de Jesus eu digo que não é. Todo servo de Deus, ele produz frutos. É fruto do Espírito Santo, é fruto de Jesusinho. Não, é fruto mesmo, filhos. Casou, tem que ter filhos, né? Você não precisa ter 5, 10, 20, mas 3, no mínimo, você estará contribuindo para o cristianismo continuar, para a nossa sociedade cristã judaica que nós somos, continuar. Uma sociedade ótima, uma sociedade boa. Quem conhece muitos povos sabe disso. Não estou falando exclusivamente do Brasil, mas de todos os cristãos do mundo. Reproduzam, cumpram o que Deus ordenou, e além de cumprir, é um prazer, é uma dádiva, é um presente que Deus deixou para todos nós: crescer, multiplicar, encher a terra, reproduzir, né? Eu quero ver homens em todos os lugares, né? Então, não, pastor, mas está muito em conflito, acho que eu vou ter só um porque está tão difícil. Se diz que é difícil mesmo. Nada é difícil quando nós queremos, sempre se tem um jeito. Então a verdade é, para você que está me ouvindo aí, não, a Previdência é porque, olha a mentira, que o brasileiro está vivendo mais. Não é que o brasileiro está vivendo mais, é que o brasileiro não está nascendo. A grande quantidade de aborto no mundo é feia, é horrível, é aborto com força, né? E também a questão de filhos é totalmente desprezada pelos cristãos. Os cristãos não gostam de ter filhos. Os cristãos atuais, será que estão certos? Será que os medos dele são a verdade? Será que a mulher fica feia a ter filhos? Será que filhos não seria o maior valor, o maior bem que uma pessoa pode ter? O pobre pode ter filho, o rico também pode. Um rico tem direito de ter um prédio. Então o pobre às vezes não tem direito de ter um prédio, mas tem direito de ter o filho do mesmo jeito do rico. E às vezes esse filho do pobre se torna rico, né? Que o Espírito de Deus, o Espírito de luz, de reprodução, fale no coração de cada um de vocês o que eu estou pensando, né? Esses assuntos de Illuminati, Illuminati, eu não me meto muito não, mas quando eu vejo cristãos estéreos querendo evangelizar o mundo, sem filhos, sem continuidade, ficando velhos, né? Então eles estão errados. É querer salvar o mundo e perder a sua própria vida, a sua continuidade. Os cristãos precisam reproduzir para manter essa sociedade maravilhosa que é o cristianismo. Porque o padre não manda matar ninguém, nem o pastor. Nós se damos muito bem. Tem aqueles partidários, né? Eu odeio padre, eu odeio crente. Não, mas no frigir dos ovos, né? Nós estamos em uma liberdade cristã maravilhosa e que deve ficar assim, mas só ficará se nós fizermos alguma coisa. O que? Reproduzir. Talvez reproduzir hoje seja até mais importante do que evangelizar, do que você chegar e dizer: venha para a minha igreja, venha ser salvo. Às vezes você fazer um cidadão, dar para ele a instrução de Cristo, da vida, é mais importante do que você ficar querendo ganhar gente do outro lado do mundo sem ter filhos, e eles tendo. Então eles vêm e ganham você. Eu peço ao Espírito de luz,
ao espírito de reprodução, de fertilidade que sopra sobre todos os cristãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.